CBN e a tecnologia, com Gilberto Sodré. Oferecimento Centralfone, distribuidor exclusivo de headsets da marca Earset, 33264708. Todas as sextas, você ouvinte do CBN Vitória acompanha as dicas, as novidades no mundo da tecnologia com o nosso comentarista Gilberto Sodré. Olá, Gilberto, bom dia. Bom dia, Fernanda, bom dia, ouvintes da CBN. Gilberto, hoje você escolheu um tema que você já antecipa aqui, que é uma nova tendência no mundo da tecnologia, mas olha, completamente desconhecida do meu vocabulário. O que é computação em nuvem, Gilberto? Muito bem, Fernanda. Isso é computação em nuvem, uma tendência hoje que está aparecendo na internet, em que o computador agora vira apenas um acesso, ou seja, um terminal de acesso aos serviços que estão, na verdade, na nuvem da internet. Então, por exemplo, quando você usa o Google, faz uma pesquisa no Google, você não tem ideia exatamente de onde está a máquina que te respondeu. Ela está na internet. Então, essa é a nova tendência, e aí traz uma série de conclusões interessantes para a gente, né? Imagina que antigamente os computadores, eu precisava de instalar nos computadores os aplicativos para que eu pudesse usar. Hoje em dia, com a ideia da computação em nuvem, eu vou usar os serviços que estão na internet e para sorte de nós usuários, a maioria deles gratuita. Então, por exemplo, hoje um editor de texto, antigamente eu precisava instalar um editor de texto na minha máquina. Hoje em dia já existem serviços de editores de texto gratuitos na internet, inclusive oferecendo espaço de armazenamento. Então, olha só que interessante, né? Hoje, eu não preciso ter um computador que tenha um grande poder de processamento. Não preciso ter muita área de memória ou de armazenamento, porque eu posso usar a rede para isso. É como se eu não precisasse mais de ter todos esses serviços baixados no meu computador. Exatamente. Eu não preciso ocupar a memória dele para isso mais. Exatamente. Então, inclusive essa tendência, ela existe com esse termo, inclusive, há 10 anos atrás. O presidente da Sun Microsystems, que é uma empresa americana de informática, ele já tinha falado há 10 anos atrás que o computador vai ser a rede. Então, essa é exatamente a tendência da computação em nuvem. Eu tenho, então, serviços disponíveis na internet e eu posso usar isso remotamente. E aí, o interesse no ambiente de rede, né, o interesse dos usuários, também muda de foco, porque hoje, até há pouco tempo atrás, o importante era comprar um computador com muita memória, com um processador rápido, com um grande disco, né, área de armazenamento. Hoje em dia, o interessante é eu comprar um computador que tem um bom acesso à internet. Então, ou seja, a banda larga agora começa a assumir uma prioridade, uma importância muito maior do que era no passado. Muito legal. Vamos então dar os exemplos que possam facilitar o acesso do nosso ouvinte no dia a dia? Então, o primeiro exemplo é o Google Docs. Então, pelo site docs.google.com, é um site onde eu tenho lá disponível um editor de texto e um editor de planilha eletrônica completamente gratuito, com área de armazenamento à disposição do usuário. Então eu posso entrar nesse site, faço um cadastro, ganho um login e uma senha. A partir daí eu posso editar os meus textos, fazer minhas planilhas eletrônicas e deixar guardado na rede. E de qualquer computador que eu esteja, ou que eu tenha acesso à internet, eu vou lá, recupero meu texto, edito, imprimo, faço o que eu quiser. Então é um exemplo interessante desse novo tipo, nessa tendência, que é a computação em nuvem. É como se a gente tivesse um BR Office ou então um Microsoft da Word. Exatamente. Word da Microsoft. Exatamente, só que na rede. Um outro exemplo interessante, acho que a maioria dos internautas conhece o Photoshop, né? Um editor de figura muito famoso. A Adobe, que é a dona do Photoshop, colocou também disponível na rede uma versão gratuita do Photoshop, chamada Photoshop Express, que pode ser acessada pelo site www.photoshop.com/express. Nesse local, o internauta vai poder editar suas figuras, suas imagens, inclusive tem à sua disposição 2 GB de memória ou de espaço de armazenamento para armazenar suas fotos. Então, na rede também, sem precisar usar o seu recurso local do computador. Ele pode até montar o álbum dele virtual lá naquele espaço, né? Exatamente, exatamente. Então, ou seja, 2 exemplos gratuitos que o usuário pode tanto editar seus textos, suas planilhas, como suas imagens, sem precisar ter no computador nada de espaço grande ou de um poder de processamento muito grande também. Gilberto, agora toda vez que a gente fala, né, de colocar na rede alguma informação, a gente volta àquela questão da segurança, né? E como é que e será que este conteúdo ele está inviolável?
Aí você tem que confiar no site onde você está armazenando essa informação, ou seja, no Google, no caso, que a gente comentou, ou no Photoshop, né? Então, isso é uma questão importante, você usar serviços, tem vários serviços, nós demos exemplos aqui apenas de 2, mas existem outros serviços dessa natureza na internet, e você deve confiar no site onde você está depositando aquelas suas informações. Quando se tratam de grandes empresas, a gente pode ter aí praticamente um 100%, né? Exatamente. Agora, se você vai num site que é desconhecido, que não tem uma abrangência, um conhecimento, uma credibilidade dessa natureza, aí você deve ficar desconfiado mesmo. Então, se a gente tivesse que partir agora do pressuposto de que para comprar um computador novo, né, um computador ou um notebook, a gente precisa de estar voltado então agora para a capacidade dele de velocidade de internet, e especialmente da banda larga, né, do 3G, Isso. Quais seriam os nossos próximos passos, então? Eu não vou ver mais os 516 mega, 1 gigabyte, nada disso? Eu diria que exatamente, um computador hoje na ordem de 1 gigabyte, né, com um processador Celeron, por exemplo, né, já é bastante suficiente para você ter um computador para ter acesso a esse serviço. Por isso até que a gente está vendo uma outra tendência, que são esses subnotebooks, que não tem muita área de armazenamento, mas tem uma grande opção de conectividade. Então, conecta com rede sem fio, com rede cabeada, posso usar o 3G também. Ou seja, eu estou usando os recursos da rede para ter acesso através desses notebooks pequenos que não tem tanto poder de processamento assim. Então, ou seja, ele está se deslocando, né, o lado de armazenamento para o lado de conectividade. Inclusive, eu posso usar esse tipo de serviço que a gente comentou aqui agora através de celulares que têm acesso à internet. Através do 3G. Exatamente. Então, essa é uma mudança de paradigma importante para a rede. Ok. Temos destaques? Temos destaques. Essa semana saiu uma notícia que o YouTube vai começar a vender música e games online. Então você vai assistir lá uma música, um clipe ou uma apresentação de um jogo e você vai ter um botão que você vai clicar e poder fazer o download e comprar aquele jogo ou aquela música. Então é um serviço novo que o YouTube está lançando para os seus usuários. Pois é, né, Gilberto? O YouTube foi uma proposta inicialmente gratuita. Ele está se valendo agora desse super alcance dele para comercializar? Exatamente. O YouTube sempre foi, desde o seu nascimento até depois, quando ele foi comprado pelo Google, ele sempre foi deficitário. Sempre deu mais prejuízo do que lucro para o Google. Ele vivia o quê? De anúncios? De anúncios, basicamente. Ele sempre foi deficitário, sempre foi. E agora o Google encontrou uma forma de talvez extrair algum dinheiro, né, algum lucro dessa operação toda de hospedagem de vídeos, que é como o YouTube é conhecido hoje em dia. Então, games e músicas. Exatamente. Isso já tem previsão? Já tem alguns sites, alguns vídeos, na verdade, já tem essa opção. Então o usuário vai lá e clica para assistir o vídeo e aparece um botão. Se você quer comprar, clique aqui. Se for uma música, você é direcionado para o YouTube. Se você for uma música, você é direcionado para o iTunes. E se for um game, você é direcionado ao site da Amazon. E é lá no site da Amazon você pode comprar o game. Ok, mais? Muito bem, a gente tem também uma coisa interessante, que é um chip, que na verdade está previsto para sair em carros nos Estados Unidos, mas que vai acontecer brevemente no Brasil. A Ford está lançando um chip que vem numa chave do carro, e o pai, por exemplo, quando vai emprestar o carro para o filho, dá essa chave para o filho, e esse chip ou essa chave limita o carro a andar até uma certa velocidade, o volume do som, ou seja, então o pai empresta o carro... Só não impede o filho de beber, né? Exatamente, infelizmente ainda não, mas ele pode usar essa chave, entregar essa chave para o filho, e o carro, na verdade, vai se comportar de acordo com os limites que aquele chip da chave está funcionando. Uma ideia bem interessante da Ford. Muito legal, porque ele já pode vigiar o filho pelo celular 3G, né? Isso, exatamente. Ele pode ter localização e também a imagem de onde, se fato o filho disse que foi para onde foi, ele pode conferir numa chamada. Agora ele consegue controlar também a velocidade. Em breve, você vai ver, ele também vai travar na hora do bafômetro. Com certeza, né? Então, uma outra questão interessante. E por último, a gente viu nessa semana agora que aquele celular que a gente até andou falando aqui já no lançamento do iPhone, que é o G1, que é um celular que era concorrente do iPhone do Google, superou todas as expectativas. Simplesmente as encomendas superaram o que tinha de produção. Tiveram que fazer uma nova leva de produção porque venderam tudo. Tudo que tinha já disponível do celular, antes do seu lançamento, já está comprometido com a fila de espera. Impressionante. Já temos preço de mercado para ele aqui ainda no Brasil? Ainda não. Ele vai ser lançado dia 22 de outubro nos Estados Unidos. E antes do lançamento, a venda já está praticamente esgotada. Pois é, todo mundo gosta de uma novidade, né? Exatamente. A mesma fila se deu no lançamento do iPhone,
Não, em todo o mundo. Isso. E agora? E chegou ao Brasil por quase R$2.000. E você mesmo, nos programas anteriores, destacou que ele não é tão útil assim como ele foi propagado, né? Exatamente. E agora mais pela novidade, ou seja, todo o interesse foi feito pela novidade. E agora esse concorrente do iPhone, que é o G1, que é um celular da HTC com o sistema operacional do Google, agora também ultrapassou completamente a expectativa de venda. Ok, Gilberto, então ficam aqui as nossas dicas do Gilberto Sodré, para que você que gosta e quer aprender um pouquinho mais sobre tecnologia. Mande e-mail para a gente, cbntecnologia@gmail.com. Você pode se conectar também no MSN durante a exibição dos nossos quadros e ouvir daqui a pouquinho, anotar todos esses endereços que o Gilberto deu agora há pouco, já no site da CBN, www.gazetaonline.com.br/CBN. Você consegue baixar o áudio, arquivar o áudio, porque está em formato podcast, e ouvir com calma e fazer bom proveito. Exatamente, Fernando. Então, os ouvintes aqui têm vários canais de comunicação com a gente aqui do CBN a Tecnologia. Até a próxima sexta. Até a próxima sexta. CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sodré. Oferecimento Centralfone, distribuidor exclusivo de headsets da marca Earset, 33264708.